Olá, muito bom dia! É muito bom ter você por aqui. Está no ar mais um episódio do nosso devocional Café com Bíblia. Hoje nós estaremos tratando a respeito de como nós podemos enfrentar dias difíceis. Fique comigo, é logo depois da vinheta. O ano de 2020 nos trouxe muitas surpresas. Muitas boas, é verdade. Outras, nem tanto assim. Pandemia, afastamento social, quarentena, crise de saúde, crise na economia e tantas outras questões que afetaram direta ou indiretamente a nossa vida. E neste cenário de constantes mudanças, às vezes nos sentimos paralisados, tendo dificuldade em agir ou em reagir frente a tantas questões que nos afetam. Nesta manhã, eu gostaria de conversar um pouco a respeito de como nós podemos aprender a enfrentar dias difíceis. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos conselhos muito interessantes e importantes para a nossa vida, que nos ajudam a compreender e nos ensinam a como enfrentar momentos de dificuldade. Certa vez, o exército do povo de Israel estava numa luta contra os filisteus. E já se passavam 40 dias onde um homem filisteu afrontava o exército todos os dias, fazia chacota deles, e eles continuavam do seu lado do campo de batalha, amedrontados. E foi então que Jessé, pai de Davi, envia Davi para levar alguns suprimentos, pães para os seus irmãos, queijo para o comandante. E quando Davi chegou naquele lugar, ele percebeu que algo não estava muito certo. Ele então procurou se informar a respeito daquela situação. E prontamente lhe disseram: nós estamos com medo, porque no exército inimigo tem um gigante, e todos os dias ele vem até aqui nos afrontar, nos desafiar. Não há ninguém que possa vencer aquele gigante. Então Davi, tomado de bravura, diz: quem é este homem descrente que afronta o exército do Deus de Israel? Davi então se propõe a lutar contra aquele gigante. Depois de alguns acontecimentos, ele recebe a permissão do rei Saul e ele vai contra aquele grande homem com algumas pedras. E ele então acerta uma pedra em Golias. Golias cai. Ele então mata aquele gigante e se torna o maior herói de guerra que Israel já teve. É interessante perceber como de uma mesma situação nasceram duas formas de enxergá-las. Quando nós olhamos para a atitude do povo de Israel, nós tendemos a achar que ela é perfeitamente aceitável. Eles estavam com medo, porque a situação era realmente muito difícil. Golias era real, a sua força era visível e a iminente morte trazia medo ao coração daquelas pessoas. Contudo, é interessante perceber como, diante da mesma situação, Davi reagiu de uma forma diferente. Davi lidou com aquela dificuldade de uma maneira diferente. Nós ficamos imaginando o que Davi tinha de diferente para ver de uma maneira diferente aquela mesma situação. Quando nós voltamos um pouco na história de Davi, nós poderemos ler que antes deste evento, a família de Davi recebeu a visita do profeta e Davi, naquele dia especial, foi ungido pelo profeta a mando de Deus, o novo rei de Israel.
E é interessante perceber como lá naquele texto está registrado que naquele momento Davi foi cheio do Espírito de Deus. Com isso, nós aprendemos que nós podemos ter uma visão diferente de situações difíceis quando nós somos cheios do Espírito de Deus. Já agora, na nova aliança, em Cristo Jesus, todos nós, pela fé, podemos ser cheios do Espírito Santo. E na ajuda do Espírito Santo, termos uma visão diferente a respeito de todas estas questões difíceis que nós temos enfrentado em 2020. Por isso, eu gostaria de chamar você a esta reflexão. Como têm sido os seus dias? Lutas, dificuldades, preocupações? Com certeza, todas estas questões fizeram parte das nossas vidas. Mas o que muda de fato não são os problemas, é a forma que nós enxergamos tais problemas. Quando nós nos concentramos apenas no problema, nós sentimos medo, nós trememos. Mas quando, cheios do Espírito Santo, conseguimos enxergar além dos problemas, olhar para Deus ao invés de nos concentrar no problema, nós conseguimos ter esperança. O salmista nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Por isso, confie a sua vida a Ele, o seu ano a Ele, os seus sonhos nas mãos dEle. E com certeza, nós teremos uma visão diferente das circunstâncias à nossa volta. Que Deus nos ajude a termos reações como a de Davi e sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Peço que você não saia desse vídeo sem antes curtir, sem antes se inscrever no nosso canal, porque isso nos ajuda. E por fim eu peço que você esteja orando por nós. Fique com Deus. Nos encontramos na segunda-feira para um novo episódio do nosso devocional Café com Bíblia. Um forte abraço. Beijo no coração.